A paz do Senhor Jesus, eu quero deixar uma palavra de Deus e um testemunho da parte do Senhor que aconteceu comigo e uma experiência da parte do Senhor. Está em João 15, versículo 16, não escolheste a mim, vós, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Palavra tremenda, né? Essa palavra é um ensinamento do Senhor aos discípulos ali, nas últimas horas em que Ele ia ser crucificado. Ele estava dando as instruções, né, aos discípulos. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês para não desistir da presença do Senhor, porque o Senhor nos dá muitas experiências, o Senhor nos mostra muito sobre a palavra dele e o que ele quer fazer conosco e nos dá experiências poderosas e às vezes nós tememos. Olha, eu quero que você entenda que o Evangelho de Deus, ele é vivo e eficaz e poderoso. O apóstolo Paulo falou que o Evangelho de Deus, ele não consiste só em palavras, mas em poder de Deus. Então, tudo é um conjunto. E o Senhor requer de nós santidade, oração, busca intimidade. Maior é a intimidade. Quanto mais você se sentir miserável, pecador, quanto mais você descer e confessar ao Senhor os seus pecados, tendo um devocional com o Senhor todos os dias e falando aquilo que te aflige e ali se entregando todos os dias, o Senhor vai te mostrar cada detalhe do que Ele quer que você faça. Olha, é muito prazeroso servir ao Senhor e muitas pessoas acham sacrifício. Realmente tem dias que são difíceis porque nós estamos numa faculdade de Jeová. Por isso que Ele nos escolheu. Quando nós aceitamos o Senhor como único, suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas, é porque Ele já nos escolheu, como Ele fala ali em João 15:16. Então Ele já nos escolheu para que nós fôssemos e vamos dar muitos frutos e que esses frutos venham permanecer. Só que quando você passa pelos processos, pelas experiências, Ele quer te dar a experiência de que Ele está com você e de que o poder dele está com você. Quando você sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele foge de você e você se mantém na santidade, seguindo ali, orando, buscando, lendo palavra, tendo devocionais, se entregando ao Senhor todos os dias. Não é que você ali é mérito de oração, mas sim você está próximo de Deus quando você reconhece que você é pobre de espírito e necessita dele, como diz em Mateus 5. Então eu quero contar o meu testemunho que aconteceu comigo. Eu estava certa feita num vale orando, buscando ao Senhor e tinha ali umas 30 pessoas mais ou menos com a gente orando, e nós louvamos, nós buscamos ali a face do Senhor, clamamos e cantamos corinhos e fizemos orações uns para com os outros, e ali reafirmamos momentos de intimidade com o Senhor. Ali derramamos nos pés do Senhor as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas falhas, pedindo perdão. Foi tremendo esse dia, foi maravilhoso. Brasas se acenderam naquele monte e Deus, sabe, levantou um fogo ali do Espírito tremendo sobre as pessoas, sobre alguns. Nem todos estavam ligados, mas a maioria estava ligado. E de repentemente, irmãos, uma cobra me picou. E essa cobra picou o dedão do meu pé. E eu senti aquele barulho assim, ó, trrr, como se fosse um choque batendo lá dentro do osso do meu dedo. E aí, de repentemente, eu falei, irmãos, em nome de Jesus, eu fui picada por uma cobra.
E de repente eu comecei a sentir todos aqueles sintomas. E as pessoas estavam esperando ali que eu caísse e morresse. No entanto que uma amiga minha, ela entrou em desespero e ela falou assim, só segura a Fernanda, irmãos, porque eu acho que ela vai morrer. E ela pegou e desmaiou. E eu clamei ao Senhor, Senhor, eu vim neste monte para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para bendizer o teu nome. Eu não vim aqui para morrer, mas se o Senhor quer que eu vá, mas que eu vá para a tua glória. Mas se eu ainda tiver obra na minha vida, se o Senhor tem a obra na minha vida, que o Senhor possa me livrar deste mal. Meu pulmão foi trancando, assim. Eu fui sentindo aquela falta de ar, eu já não conseguia mais respirar, mas eu estava orando mesmo assim. E de repentemente desceu um fogo por dentro de mim, queimando tudo aquilo. E eu fui restabelecendo as minhas funções vitais. Detalhe, não desmaiei, não caí, não aconteceu nada, só fiquei orando o Espírito e confiando no Senhor. E aí eu falei bem assim, irmãos, acende a lanterna no meu dedo, tinha 2 picadas de cobra, irmãos. 2 picadas não, 2 marcas da cobra. Eu pisava o pé, eu sentia a fisgada dos 2 buracos do dente, né? Quando ela enfia o dente da cobra. E aí alguns irmãos viram ali, acenderam a lanterna, viu que a pele estava solta e viram os 2 buracos. E nós estávamos 1,5 km ainda distante do meu carro, que a gente tinha deixado para ir para o vale. E nisso eu ainda fui andando, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E eu falei assim, irmãos, para desencargo de consciência, eu vou no pronto-socorro para poder ver se esse veneno está correndo na minha veia. Eu não estou sentindo mais nada, mas mesmo assim eu quero ver o que aconteceu. E no meio do caminho coloquei os irmãos que estavam comigo, que iam na mesma direção do pronto-socorro, aonde moravam. E no meio do caminho me deu uma vontade de urinar fortemente. Eu falei, irmãos, eu vou ter que parar, porque eu tô com muita vontade de urinar. E nisso, o primeiro lugar que eu encontrei foi um boteco, e eu falei assim, eu vou entrar nesse boteco, vou urinar, porque eu não tô suportando, era muito forte a vontade. E nisso, irmãos, eu urinei ali, parecia que eu tinha urinado uns 3 litros. Uns 3 litros de urina. Quando eu olhei para o vaso era branco, estava limpo. Quando eu olhei para o vaso, depois que eu urinei, estava preto, igual Coca-Cola, a minha urina. Preta, 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 preta. E eu falei, glória a Deus dentro daquele banheiro. Louvado seja o nome do Senhor que me salvou. Porque eu creio que todo o veneno saiu ali naquela urina. E nisso caminhei para o pronto-socorro, porque eu fiquei até preocupada, porque a urina saiu preta. E ali eu já cheguei falando, fui picada por uma cobra e eu preciso de atendimento, eu estou preocupada, não estou sentindo nada, mas estou preocupada. E aí ela mediu minha pressão, não tinha nada, botou aquele negócio no dedinho que eu esqueci o nome e tava tudo certinho. Ela falou assim, mas eu vou passar você para o médico logo, porque se você foi picado, você precisa tomar o antídoto para poder cortar, porque senão o seu pé vai começar a necrosar e você pode até morrer. E aí ela olhou o meu pé e falou assim, olha, eu não vejo marca de picada aqui. Aí chamou o enfermeiro, meu pé tava até sujo, porque eu tava descalço no monte. Aí ele limpou meu pé, quando ele limpou, entrou ali aquele, acho que é éter, entrou dentro das 2 fisgadas. Meu Deus, eu senti assim uma dor horrível. Aí eu falei, ai, tá doendo essas 2 picadas, doendo. Ele falou, mas eu não tô vendo picada aqui, não tem picada, algo tá estranho nesse negócio. Aí chamou mais outros enfermeiros e taca negócio no meu pé, no meu dedão.
E não aparecia nada, irmãos, nada aparecia naquela picada. Aí passei pelo médico, fui chamada pelo médico. E o médico me indagou. O que aconteceu, minha querida? Aí eu falei, eu fui picado por uma cobra. Eu estou preocupada porque na hora trancou o meu pulmão. Na hora eu senti muita falta de ar. Parecia que eu ia desfalecer porque eu não estava suportando. Mas de repentemente, assim, eu senti um fogo dentro do meu corpo esquentando todinho. E aquilo ali parou. E ele falou bem assim, aonde que você estava? Eu falei bem assim, eu estava num vale orando com os crentes. E ele falou bem assim, mas vocês vão para o vale, vocês vão para uma mata rezar? Aí eu falei, não, nós vamos para uma mata orar, buscar o Senhor. E ele falou bem assim, nossa, mas que estranho, eu nunca ouvi falar disso. Aí eu falei bem assim, os crentes têm disso, os crentes vão pro monte, os crentes vão pro vale para ter mais privacidade, para estar orando, para estar falando. E ele riu. E ele pegou e me colocou na maca, olhou o meu pé, jogou de novo aquele éter, queimou lá dentro daqueles 2 buracos. E ele falou assim, olha, minha querida, eu não vejo buraco nenhum aqui, o seu pé tá limpinho, o seu pé está sem nenhuma marca de nada. Isso não é psicológico, não. Eu falei bem assim, olha, não é psicológico, eu senti tudo que você possa imaginar. Eu acho que quando uma pessoa é picada, eu senti. Porém, eu senti um fogo dentro de mim e queimou aquilo. E no meio do caminho, eu parei no boteco, eu fui urinar e saiu preta a urina. Aí ele falou, se preocupante na questão da urina. Só que aqui eu não estou vendo picada nenhuma. E chamam mais um enfermeiro. E o enfermeiro falou, não tem picada, médico. Isso aí é psicológico. Aí eu falei bem assim, olha, eu sei que você pode estar me achando louca, mas eu sei que Deus me curou. Eu só vim por desencargo de consciência. E se você quiser aplicar um antídoto, você pode aplicar. Mas eu sei que eu fui curada pelo Senhor naquele lugar e eu tive um grande livramento de morte. Ele falou bem assim, vocês têm que procurar um lugar melhor para orar, mas eu vou te passar um diazepam porque eu acho que você teve uma alucinação. Aí eu falei bem assim, para você ter uma ideia que eu não tive uma alucinação, eu estou sentindo as 2 fisgadas no meu dedo. Quando eu piso, eu sinto as 2 fisgadas. Ele, bom, vou acreditar em você, mas você quer um diazepam? Aí eu falei bem assim, não, eu não quero diazepam. Eu só vim aqui por desencargo de consciência para você me examinar para ver se eu tive algum problema. E ali eu fiz exame de sangue, não constou nada. E fui consultada e ele falou que eu não tinha nada e que eu podia ir para casa. Só que ele queria que eu assinasse um termo que eu estava indo para casa sem tomar um antídoto e sem tomar um diazepam, sem tomar a medicação que era necessária naquele momento pelaquela situação. Aí eu assinei e fui para fora e sentei e peguei assim o meu dedão e olhei e falei assim, meu Deus, os meninos acenderam a lanterna e tinha os 2 buracos na hora. E agora não tem mais nada, tá limpo, tá cicatrizado, tem nada. Aí uma mulher do lado, com um shortinho curtinho, uma blusa curtinha, olhou pra mim e falou assim, vem cá, tá mal alvoroço porque você tava no vale orando. Eu ouvi ali os enfermeiros comentando, rindo, que você teve tipo uma alucinação. Mas eu posso falar pra você? Vai pra casa, minha filha. Foi Deus que fez um milagre ali. Você não lembra de Paulo, quando Paulo foi picado? E a víbora caiu no meio do fogo. E todo mundo ali ficou esperando Paulo cair duro, morto. A mesma coisa está acontecendo com você. Deus te curou e pronto, e acabou. Deus te livrou e acabou, como fez com Paulo. Sai daqui glorificando. E eu saí maravilhada, porque Deus usou uma pessoa que não era da igreja e que se maravilhou com o milagre e que
sabe? Edificou a vida dela e ela falou assim: Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu falei: eu louvo a Deus pela sua vida que tá falando comigo também. E eu estava com uma amiga minha e nós saímos para fora. E quando nós saímos para fora, tinha uma mulher. E Deus tomou a minha amiga para falar com a mulher. E foi profundo o que Deus falou com aquela mulher naquela noite, naquela madrugada. E eu entendi assim que Deus me levou até aquele PA para poder Deus usar minha amiga para falar com aquela mulher e para confundir a medicina e confundir o médico, para que o médico veja que Deus é Deus e que os crentes são meio doidos. Essa foi a experiência que eu tive com o Senhor e que eu quero compartilhar com vocês, que assim foi tremenda. E na verdade quem morreu foi a cobra. Eu estou viva para contar, estou aqui contando para vocês entenderem o poder de Deus e o zelo e o cuidado do Senhor. E Deus também depois me revelou em seguida que eu fui picada pelaquela cobra para criar temor entre as pessoas que estavam ali. Por quê? Tinha algumas pessoas que estavam em pecado e o Senhor falou para mim: filha minha, você foi picada pela cobra, você estava em santidade, você estava buscando, você estava com sinceridade, você estava se humilhando e eu não permiti que aquela cobra te matasse. Mas se picasse algum daqueles que estivesse ali, morreria. E você foi ali para temor do meu nome, picada pelaquela cobra, para as pessoas não brincarem com o meu nome e nem subirem e nem entrarem a dentes de vale em pecado, a não ser que elas venham se humilhar, porque as pessoas estavam endurecidas, irmãos, algumas estavam duvidando do poder de Deus. Tinha coisas que estavam acontecendo no monte, por exemplo, as brasas se acendendo, demônios gritando, demônios até assim, sabe, se aproximando e as pessoas incrédulas algumas e não estavam acreditando. E o Senhor bradou naquele dia, sabe, ao meu favor e dando testemunho ali e temor para as pessoas que estavam em pecado. E resumindo a história, nós precisamos dar frutos para o Senhor. Por isso que Ele nos nomeou. Ele não nos nomeou para que nós ficamos paralisados, mas para que nós venhamos ser boca dEle, falar as maravilhas dEle, os feitos dEle, como diz em Salmo 146. Eu vou estar lendo para você o Salmo 146. O Salmo 146, que fala dos feitos do Senhor, e que nós contaria maravilhas sobre os feitos do Senhor. Ele fala assim, ó: bem-aventurado aquele que teme a Deus, o Deus de Jacó, por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há nele, e guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá os pães aos famintos. Senhor, solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, e o Senhor levanta os abatidos, e o Senhor ama o justo. E mais à frente aqui, o Senhor ele fala assim, ó: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai o Senhor, louvarei o Senhor durante a minha alma e a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus quando viver. Não confieis em príncipe e nem filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. E nós contaremos os feitos do Senhor e as tuas obras, porque Deus, Ele é maravilhoso. No Salmo 145 também fala,
todas as suas obras te louvarão, e o Senhor, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da tua glória, do teu reino, e relatarão o teu poder, que é o que eu estou relatando aqui, o poder de Deus sobre a minha vida e a experiência que eu tive com Ele. Falarão a glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se todas as gerações, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta os abatidos. O Senhor, Ele quer que nós contamos. E muitas pessoas têm tido experiências com o Senhor e têm retido todas as experiências. E olha, toma cuidado com isso, porque o Senhor vai cobrar. O Senhor, Ele não quer que você retém as experiências que Ele tem com você. E assim, eu tenho muitas experiências do Espírito Santo na minha vida para contar para você. Muita mesmo. Em outros vídeos eu vou estar contando as experiências que eu tive mais profunda com o Senhor e de cura, de milagres sobre a vida das pessoas, sobre orações que o Senhor bradou. Então, eu quero dizer para você nessa tarde que você venha confiar no Senhor, que você venha amar Ele. Se você que não conhece Ele ainda, Ele é um Deus tremendo. Ele não é um Deus que minta. Ele não é filho do homem para que minta. E nem filho do... Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar, Ele vai cumprir. Então, creia tão somente. O Senhor está te chamando para uma grande obra e Ele quer te abençoar poderosamente. Poderosamente o Senhor quer te abençoar. E não quer te deixar perecer. Quem faz essas coisas é o adversário. E nós mesmos, pela nossa carne pecaminosa, quando não conhecemos o Senhor, damos brechas ao adversário. E nisso nós somos tentados de noite, às vezes caímos. Só que aqui a palavra falou o quê? Que o Senhor levanta os que caem e levanta os abatidos. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor quer te levantar hoje para ter experiências com Ele. Essas experiências não vai só acontecer comigo. Eles acontecem com aqueles que se rendem, que se entrega, que reconhece o sacrifício da cruz do Calvário de Jesus Cristo, que foi pago um alto preço pela sua vida, pela minha vida, entendeu? E que ali Ele leva todos os nossos pecados, os nossos feridos, e muitos não entendem isso. Que grande é os feitos do Senhor sobre a nossa vida. Pelo amor de Deus. Então somente creia, confia. Muitos só vão procurar o Senhor atrás de bênçãos materiais, de dinheiro, de ser abençoado, tal. Nossa, mas não querem ver o dono da bênção. Fazer você tocar terror na terra com poder. Eu louvo ao Senhor e hoje eu tô muito alegre porque o Senhor tem bradado poderosamente. Irmãos, vou falar pra você, o crente é meio doido, ele pode passar por todas as situações, todas as dificuldades, mas quando o Senhor tá no negócio, não tem pra ninguém não. Deus é Deus na terra. Deus faz você rir e mesmo você tendo problema. Deus faz você ter paz mesmo em meio à adversidade. Muitos, assim, até te criticam porque a unção que está dentro de você ninguém entende. É igual a unção que estava dentro de José e os irmãos dele não entendiam. Que Deus tinha uma obra específica com José. Quando José foi contar um sonho, meu Deus do céu,
todos os irmãos dele se levantaram contra ele, chamando ele de doido. Lá vem um sonhador. Ó, quem tá na presença do Senhor e quem não tá e quer esse Jesus Cristo, eu te convido a aceitar esse Jesus Cristo e vir logo para essa presença maravilhosa. Você vai ter tido como louco, mas vou falar para você, quando o Senhor começa a trabalhar, te levantar, te limpar, te purificar, ó, as pessoas vão falar que realmente que Deus é esse na vida dessa pessoa. E aí os irmãos de José começaram a se levantar com ele por causa dos sonhos, falando, esse menino tá se achando muito, ele tá pensando que ele é quem? E eles eram mais velhos, né? E o que esse menino tá pensando? E começaram a tramar contra José e certa feita o pai de José falou assim, vai lá, leva comida pros seus irmãos e tal. E foi levar comida pros seus irmãos e contou o sonho. E de repentemente pegaram José e jogaram José dentro de um buraco. Depois apareceu lá uns compradores de escravo, venderam José como escravo. José foi parar dentro da casa de Potifar, lá no reino de Faraó. Depois José foi tentado pela mulher de Potifar, passou uma vergonha e ele tentou resistir. Mulher linda, a mulher ali se rasgou toda para poder ficar com o homem resistiu porque era cheio de Deus, né? Viu que aquela mulher não era dele, ele não podia cobiçar aquela mulher. E quantos homens têm cobiçado mulheres que não é deles? E ele tendo mulher, José ali resistiu, foi fiel a Deus, cumpriu com os mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo. E ali, meu filho, mesmo no meio, ele sendo inocente, ele foi jogar no calabouço, na prisão por causa daquela mulher. Na prisão, o que aconteceu? Começou a prosperar dentro da prisão, o carcereiro entregava até a chave para ele. E ali ele teve sonhos, e o padeiro, o copeiro teve sonhos com ele. Faraó teve um sonho e não sabia. E um falou assim, eu conheço um que pode interpretar esse sonho. E ali ele foi levado até Faraó e interpretou o sonho de Faraó. E Faraó o levantou como governador. Enquanto você acha que você é um nada, que muitas pessoas estão te humilhando, rindo, zombando da sua cara, dos seus sonhos, de tudo que o Senhor tem projetado na sua vida, o Senhor vai te levantar como levantou José. Se você estiver atento a palavra do Senhor e atento ao Espírito Santo do Senhor, o Senhor vai te levantar na terra e muitos não vão acreditar o que Deus vai fazer e é experiências fortíssimas que o Senhor vai ter com você. E ali ele foi chamado até Faraó e ele decifrou o sonho de Faraó, porque Faraó estava desesperado com aquele sonho. E ele decifrou e Faraó colocou ele como governador do Egito. E ali ele conseguiu juntar mantimentos para o Egito e para todas as nações em voltas. E quem depois foi procurar comida? Os seus irmãos. E não o reconheceu, ele estava totalmente diferente. E a palavra fala, que eu acho tão interessante, que aonde José passava, Deus era com ele. Deus andava com José. E é tremendo. Deus quer andar com você. Ou Deus já anda com você. Mas Ele quer andar numa profunda intimidade de que você não vai precisar ficar debaixo da misericórdia, mas debaixo da graça. Debaixo da misericórdia, quando nós estamos vacilando o tempo todo, fica, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas quando você atende, é obediente, aí é atento aos ouvidos do Espírito Santo, você vive debaixo da graça.
Rapidamente o Senhor vai te mostrando os mistérios, você vai fazendo aquilo que o Senhor está mandando, como José fez. José não blasfemou em momento algum por tudo que ele passou, mas ele suportou o processo e ele foi levantado como governador. E ele salvou muitas vidas, inclusive a família dele. E ali ele perdoou a família dele, e ele ali restabeleceu a família dele e ajudou a família dele. Olha que coisa tremenda, libera perdão. É necessário você liberar perdão. É necessário você fazer as coisas que Deus está te mandando você fazer. Não retarda mais, não protela mais em fazer aquilo que Deus tem te mandado, porque o Senhor vai ser contigo aonde quer que você andar. Então, Deus quer te levantar de uma forma gloriosa para que o nome dele seja glorificado. E através de José, o nome dele foi glorificado. E os irmãos dele ali, quando viu tudo aquilo, pediu perdão também, começou a entrar verdadeiramente, reconhecer seus erros, que verdadeiramente Deus era com José. E que o que eles fizeram foi uma atrocidade e eles foram perdoados ali, para a glória de Deus. Então não é diferente com você. Se você anda se culpando, se perdoe. Se você foi afrontado, foi humilhado, foi pisoteado, foi zombado, perdoe. Aguente firme. Jesus vai te exaltar. Jesus vai exaltar os humilhados. E ele resiste sempre aos soberbos, os altivos de coração. Mas os humildes e quebrantados de coração, ele dá graça. E ele ama e ele levanta para a glória dele. Então que neste dia de hoje você seja muito feliz. Que você seja abençoado. Que a sua casa venha a ser inundada pela presença do Senhor. Que o Senhor venha derramar um poder poderoso na sua vida, porque tudo é para a honra e glória dele. E ele quer que você tenha vida e vida com abundância, e que você venha desfrutar e transbordar como José fez. José recebeu tudo, irmãos. José passou um processo terrível. Mas o que José fez? Agiu, trabalhou, correu atrás, multiplicou aquelas comidas para muitas nações, não só para o Egito. E ali ele foi tremendamente prosperou. E honrou o nome do pai dele, honrou o nome de Abraão, honrou o nome principalmente de Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E hoje nós temos Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o nosso amado noivo que está chegando, que está voltando. Os sinais estão aí, breve vai acontecer a iminente arrebatamento da presença do Senhor nas nossas vidas, o arrebatamento para a glória e honra do Senhor. E nós vamos subir com os corpos glorificados nos ares celestiais com o nosso Deus. Vamos crer nisso, vamos ter fé nisso, vamos ter fé na palavra, porque você vai ver quando você tem fé e quando você começa a entender o seu chamado e praticar, as coisas vão abrindo. Tudo vai se abrindo. Se é uma muralha, a mulher é destruída. Se é uma parede, o Senhor abre porta onde não tem porta. Então creia no milagre do Senhor na sua vida, porque tem milagre, tem bênção para a tua casa, para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua família, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, seja muito abençoado e grato na presença do Senhor. Amém?